Convido ao palco Ana Cecília Santiago Petersen, representante do PUC-RS Carreiras. Ana Cecília atua diretamente no desenvolvimento de programas e metodologias para identificar e potencializar as soft skills dos estudantes, competências socioemocionais cada vez mais valorizadas pelo mercado e essenciais para o sucesso profissional. Nesta palestra, ela apresentará o case do programa Power Skills, Tem Coisas que Nenhum Robô Resolve, mostrando como o PUC-RS Carreiras estruturou uma iniciativa inovadora para mapear e desenvolver essas habilidades. A proposta conecta a universidade, mercado e desenvolvimento humano, oferecendo estratégias práticas que podem ser integradas à jornada acadêmica para formar profissionais mais completos e preparados para os desafios do futuro. Vamos recebê-la com uma calorosa salva de palmas. Boa tarde, pessoal. Como estão? Já nesse final de evento. Estamos muito felizes em estar aqui, né, consolidando ainda mais a nossa parceria, né, com a Valoriza. Hoje, em outro contexto, né, geralmente a gente está em reuniões, né, que bom, né, estar nessa outra perspectiva. Então, um grande desafio também me colocaram aqui, final de evento, né, depois de todos esses momentos especiais que a gente teve, mas estou muito feliz em representar o PUC Carreiras e contar esse case, então, do Power Skills, que é um programa que eu me orgulho muito e que já vem se consolidando aí muito, né, no nosso serviço. Então, antes de contar para vocês sobre Power Skills, para a gente ficar na mesma página, já foi feita toda uma apresentação. Então, vou deixar aqui as minhas redes, né, que é o meu Instagram, Narrativas de Carreira, o meu LinkedIn também. Né, e só reforçando, hoje atuo como líder de projetos no PUC Carreiras, atuando aí com foco bem em desenvolvimento social, desenvolvimento de carreira, para o nosso aluno, para o alumni, mas também para a comunidade. E quem aqui já conheceu o PUC Carreiras? Ah, legal. Muito bem. Então, gente, é case em muitas reuniões que eu sei, né? E quando vocês tiverem dúvidas, a gente é super aberto para trocar também. A gente pode compartilhar um pouco da nossa experiência de bastidor. A gente adora esses momentos também. Então, o PUC Carreiras, ele é um serviço que tem como propósito ser o elo entre a universidade e o mundo do trabalho. Então, o nosso grande foco é impulsionar, acelerar a empregabilidade, a trabalhabilidade desses 3 diferentes públicos que eu comentei com vocês também. E um grande diferencial do PUC Carreiras, né, que hoje a gente tem 2 divisões. A gente tem uma divisão de gestão de talentos, que é como se fosse uma consultoria de recrutamento e seleção. Então, hoje a gente tem grandes clientes como o Gerdau, Unimed, a própria PUC é a nossa cliente, né? Então, o nosso foco, o nosso core business, realmente é vaga de estágio, programas de estágio, trainee, mas a gente também efetua vagas efetivas e cada vez mais estamos nos consolidando também nessa frente. E a outra divisão, que é a divisão, então, que eu atuo mais fortemente, que é de gestão de carreiras, onde, então, a gente trabalha esse desenvolvimento social e desenvolvimento de carreira. E hoje temos aqui a minha colega Marília Zanini, que é consultora de carreira do time. Então, esse é um pouco do PUC Carreiras, e melhor do que eu falar sobre o que a gente faz é os nossos resultados, né, de 2025. Então, falando um pouquinho do time de gestão de talentos, até o momento, né, a gente já fechou 96 posições, né, para esses diferentes clientes. A gente tem um portal de oportunidades que é aberto para as empresas parceiras divulgarem as suas oportunidades sem nenhum tipo de custo. E esse portal é aberto para o nosso aluno e para a comunidade também. E lá a gente já tem, até o momento também, mais de 4.315 vagas divulgadas. Então, a gente também percebe o nosso portal se consolidando muito hoje nessa divulgação. E isso é muito rico para a gente, porque a gente é uma forma de atender muito o nosso propósito, né? A gente conseguir conectar as empresas com os nossos talentos. E aqui algumas outras ações que a gente vem feito ao longo desse ano. Então, por exemplo, recentemente, a gente criou um projeto chamado Integralize, né, o seu bem-estar em todas as dimensões, porque a gente entende que não tem como falar... Olha o meu alarme. Pode desligar, por favor. É para bater o ponto, pessoal. Importante.
Se a Raquel estiver nos ouvindo, ela vai agradecer. Então, retomando, porque não adianta hoje a gente ter hard skills muito bem desenvolvidas, soft skills também, se a gente não tem esse combustível, né? A saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, né? Então, a gente quer operar em todas essas frentes e, para isso, a gente tem parceiros na universidade, como o Parque Esportivo, a Pastoral, o Centro de Apoio Discente, que são parceiros desse nosso programa. Além disso, a gente já teve 600 alunos impactados com as nossas ações de carreira internacional. A gente lançou também, nesse ano, uma simulada de entrevista em inglês, que a Marília conduz, assim como os programas também, com esse viés de carreira internacional. Já tivemos mais de 500 profissionais participando das nossas masterclass de inserção e recolocação profissional. A gente realiza mensalmente essa masterclass com foco em currículo, LinkedIn e preparação para processo seletivo. Além disso, se o aluno desejar fazer uma simulada de entrevista individual, uma revisão de currículo, de LinkedIn, uma entrevista simulada em inglês, ele tem também essa oportunidade. O que muito nos orgulha também é o nosso programa de mentoria, que ele já é muito consolidado, mas agora a gente reestruturou. Ele tinha um foco muito business e agora a gente quis, então, contemplar as diferentes escolas da universidade. Então, estamos aí com mais de 74 mentores. Inclusive, se tivermos aqui voluntários para atuarem no nosso programa de mentoria, a gente é muito aberto, né? Essa mentoria ela pode acontecer presencial, online, e o grande objetivo é impulsionar a trajetória de um profissional mais júnior, né, de um jovem talento, a partir de um profissional mais sênior. Já tivemos também mais de 585 atendimentos de consultoria de carreira. Quando a gente fala desses atendimentos de consultoria de carreira, a gente contempla, então, o planejamento de carreira, com foco em aconselhamento, os atendimentos individuais, assim como os atendimentos também de recolocação profissional. Também participamos de um programa de desenvolvimento de carreira para pessoas com deficiência, justamente para a gente entender essa importância da pessoa com deficiência se colocar à frente ao protagonismo na sua carreira. Então, é um programa que a gente se orgulha muito, junto com a universidade, de ter construído. E temos também o Imersão em Carreira, que já virou um evento tradicional aí da nossa atuação como PUC Carreiras, que a cada início de semestre a gente convida uma empresa que é do interesse dos alunos. Então, por exemplo, a gente aplicou uma pesquisa para os alunos para entender qual que era a empresa dos sonhos do aluno PUC. E a empresa foi a Dell. Então, a gente trouxe a Dell para que ela pudesse fazer essa imersão em carreira, falar sobre os bastidores da empresa, do seu processo seletivo também. E agora, em agosto, no início do mês, a gente, então, convidou a Unimed, uma empresa que aí atua em diferentes frentes também, né, na área da saúde, para compartilhar um pouco também desses bastidores. Então, esse é um pouquinho dos nossos resultados quanto PUC Carreiras. E agora sim, o programa Power Skills. A gente criou, então, né, essa chamada para o nosso programa, uma imersão em competências comportamentais, afinal, tem coisas que nenhum robô resolve. Fiquei feliz que esse tema foi muito abordado já, né, sobre as competências comportamentais, e justamente pelo que a professora Cíntia comentou, né, que não tem nada de soft, a gente quis chamar de Power Skills, porque entende que esse é o diferencial, né, das nossas competências comportamentais. Então, o que é o programa Power Skills? É uma imersão, né, focada, então, com essa necessidade de suprir essa demanda do mercado, oferecendo um suporte frente ao desenvolvimento dessas habilidades-chave. E, desde o início, a nossa proposta, né, não foi dar um curso, uma palestra, foi realmente, através de uma metodologia hands-on, fazer isso acontecer. Né? Porque a nossa premissa é que a gente não tem como desenvolver soft skills lendo um livro ou vendo um vídeo. A gente precisa ir para a prática. E o PUC Carreiras tem muito disso. Assim. A gente, inclusive, se nomeia como startupeiro. Assim. A gente é muito mão na massa. A gente realmente trabalha muito baseado em MVP, em fazer acontecer e ir melhorando ao longo do processo. E eu entendo que esses resultados eles se conectam muito com isso. E algo importante também, né, é que o Power Skills ele nasce
a partir dessa resposta estratégica e proativa, né, frente a esse desenvolvimento de competências comportamentais, justamente porque auxiliam na promoção de um trabalho mais decente, já que eles atuam no foco do desenvolvimento pessoal e profissional também. Então, estamos alinhados aí com esse aspecto também. E aqui eu vou trazer um pouco da jornada, né? Então, como que a gente fez essa construção? Primeiro passo, então, a fundamentação. Aqui, então, a gente definiu objetivos, identificamos quais competências serem desenvolvidas, planejamento das atividades e quais recursos necessários. Então, tudo começa com o evento tradicional do PUC Carreiras. Então, quando a gente entendeu, olha, a gente precisa estruturar um programa com foco em desenvolvimento de soft skills, a gente pensa, bom, por que não entender, na perspectiva do mercado, quais são as soft skills mais desejadas? E foi isso que a gente fez. Então, nesse evento tradicional, que todo dezembro acontece, a gente chamou os nossos parceiros do CriaLab, do Laboratório de Criatividade da PUC, para criarem um workshop experimental, para a gente entender quais eram as 5 soft skills mais buscadas aí pelas nossas empresas parceiras. E foi isso que a gente teve. E a grande cereja do bolo, eu entendo que foram essas definições dos comportamentos observáveis. Porque a gente pode definir, ok, que autoconhecimento é uma soft skill importante. Mas o que quer dizer isso, né? Como que eu desenvolvo essas soft skills? Como que eu chego, né, e realmente consigo evidenciar para a empresa que eu sou esse profissional que tem autoconhecimento desenvolvido? Então, a gente conseguiu trabalhar nesse aspecto. Aqui alguns registros de como foi esse momento. E agora, quero apresentar para vocês quais são essas 5 soft skills. Autoconhecimento, colaboração, comunicação, influência e inteligência emocional. Foram essas 5 soft skills que a gente definiu, então, como as mais desejadas pelo mercado naquele momento. E aqui eu trago um exemplo de comportamentos observáveis que foram pontuados. Então, por exemplo, do autoconhecimento. É esperado que o profissional saiba reconhecer gatilhos para lidar com diferentes situações, desenvolva maturidade e solicite e aceite feedbacks. Então, fica muito mais concreto a gente trabalhar a partir dessa perspectiva no desenvolvimento das soft skills, né? Depois disso, então, temos aqui as 5 soft skills. Então, a gente vai para a revisão bibliográfica para entender, né, o que a teoria está nos falando sobre cada uma dessas competências. E aqui eu trago alguns atores desse programa. Então, tivemos uma empresa para cada uma dessas soft skills, e depois eu vou compartilhar com vocês qual que foi o objetivo a cada um dos encontros. Então, a gente teve empresa de investimentos, construção civil, auditoria, a Valoriza, nossa parceira, e Ecor, também uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente teve 21 profissionais de diferentes regiões, porque a gente fez esse programa online. Aqui a gente tem como grandes atrizes do programa as nossas consultoras de carreira, mas também a nossa comunicação, que sempre faz tudo isso acontecer. Então, o grande diferencial para os nossos parceiros, quanto empresa, e também para, né, os participantes, foi estar vinculado com uma universidade reconhecida, também com um serviço de carreira muito consolidado. E aqui vou apresentar para vocês a estrutura dos encontros. Então, a primeira edição do Power Skills, ela acontece em 2023. Então, foram 6 encontros online, ao vivo, a cada 15 dias. Eles aconteciam no sábado, por uma preferência dos participantes, pela questão realmente de logística. E a duração, então, tinham 2 horas por encontro. Como eu comentei, cada encontro abordava uma soft skills específica. Então, a gente dividiu o encontro da seguinte forma. Primeiro, os consultores de carreira falavam sobre aquela skill, sobre o que a gente viu na teoria, sobre ferramentas que eu posso utilizar para desenvolver aquela skill. Posteriormente, a empresa entrava em ação e falava do seu contexto, na sua perspectiva. Então, por exemplo, a Ernest Young, que ficou com a skill de influência. Eles compartilharam, né, como que é para
Ernst Young hoje ter profissionais com influência, de que forma isso impacta no dia a dia, como isso fez eles se desenvolverem na carreira tendo essa skill. E também eles compartilhavam desafios. Tranquilo por aqui, pessoal? Tudo bem. Então, aqui eu trouxe um exemplo de cada um dos momentos, né, para que a gente possa discutir. E algo muito legal do programa é que a gente criou uma comunidade no Discord para que a gente pudesse acompanhar o desenvolvimento desse programa, né, e do desenvolvimento dos participantes, né. Então, a gente sempre, antes de iniciar o encontro, daquela skill específica, a gente realizava um aquecimento. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o aquecimento de autoconhecimento, onde a gente incentivou os participantes a realizarem um pitch de 1 minuto e colocarem no Discord para que eles pudessem já se apresentar para o grande grupo, né? Então, a gente disponibilizava um roteiro que abordava aspectos do quem são, como chegam até aqui e uma curiosidade sobre si. Então, sempre antes da gente ter essa estrutura do encontro, a gente trabalhava esse aquece para que eles já chegassem preparados. No encontro, efetivamente, aqui eu trouxe exemplo também da influência. Então, a gente retomou com uma atividade de aquece, com canvas de marca pessoal. Em seguida, a gente discutiu sobre personal branding. E logo depois, então, a Ernst Young assumiu o encontro. E aí eram 3 sócios bem estratégicos da empresa, que hoje são responsáveis pela unidade de Porto Alegre, que compartilharam qual foi o impacto dessa skill na vida deles. E, por fim, o desafio, né, que estava sempre presente em todos os encontros, porque não era o nosso desejo que eles ficassem ali, de uma forma passiva, assistindo o encontro, né, fazendo suas reflexões, mas a gente queria saber como que aquilo ia se desenvolver na prática. E, por isso, o desafio. Né, e eles tinham que sempre reportar tanto esse aquece quanto esse desafio, porque era um programa também gamificado. Está fazendo sentido todas essas etapas? Estamos se conectando para vocês? Perfeito. Então, aqui eu trouxe o exemplo da Valoriza, que nessa skill de colaboração, então, ela pediu que os participantes se agrupassem para criar uma rede social com esse objetivo, então, de promover a economia colaborativa. E foi muito legal essa experiência, assim, de eles se conectarem ainda com os desafios do online e com os resultados também que teve aí esse desafio. Bom, e aí eu comentei com vocês que era, então, um programa gamificado, e aí, né, o primeiro lugar e segundo lugar, né, tinham premiações de mentoria, de alguns outros brindes também, livros. E o diferencial foi também essa conexão com empresas parceiras. Então, a gente encaminhou o perfil dessa pessoa, porque a gente entende que isso é muito relevante, né? Uma pessoa que está olhando para o seu desenvolvimento, é uma pessoa também que trabalhou, se doou ao longo desse programa. Então, ela merece ter esse reconhecimento. Então, a gente compartilhou isso também com as empresas como um diferencial. Deixa eu ver se pulou. Não, foi. E aqui, então, como já reforcei com vocês, né, o grande objetivo desse programa era uma metodologia bem hands-on, né, por isso, então, a importância da comunidade no Discord e os desafios práticos como elementos essenciais desse programa. E outro ponto de destaque que a gente traz aqui para compartilhar com vocês são esses e-books, que o Edgar, inclusive, da nossa comunicação, que desenvolveu. E, então, eles tinham essa oportunidade também, né, de se conectar com a teoria, com estratégias também, porque a gente entende que esse também é um pilar importante, a educação para a carreira. E agora compartilho também alguns resultados que a gente teve pensando o programa Soft Skills. O impacto na mídia. Então, a gente deu entrevistas em relação a essa atuação, pelo caráter inovador também do programa. A gente também teve essa integração às trilhas na universidade. Então, hoje, o Power Skills está dentro desse cardápio que a escola pode utilizar, né, para ofertar para os seus alunos em sala de aula também. Além disso, essa aceleração no desenvolvimento de carreira dos profissionais e também das empresas parceiras, ali, dos integrantes, dos líderes que participaram desse momento.
E, para a gente também, um motivo de muito orgulho é que a gente conquistou o Prêmio Valora Pote no Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, também por esse caráter inovador do nosso programa. Então, aqui a gente traz alguns recortes desse momento. Então, a pauta foi comunicação e inteligência emocional estão entre as principais competências desejadas no mercado, dizem os especialistas, e aqui a gente teve essa oportunidade de contar passo a passo sobre esse programa. Então, uma mídia gratuita para a universidade, para o programa também. A gente divulgou muito nas redes, não só a fim de prospectar pessoas para esse momento, mas também os resultados. Então, por exemplo, na skill de comunicação, eu lembro que os profissionais que mais se destacaram nos desafios, a gente convidou para que eles pudessem compartilhar os seus conteúdos no blog do PUC Carreiras, também ofertando uma visibilidade para esse público. Então, aqui, o recorte também dessas conquistas, né? Desenvolvimento humano, o feedback muito positivo também, as trilhas de carreira e um programa premiado, que foi a cereja do bolo. Opa. Aqui, então, um registro, né, na URJ, onde, então, a gente levou essa premiação através do Power Skills. E aqui, 2 feedbacks que eu acho bem importante compartilhar com vocês. Né? Não por acaso a gente traz o do Eduardo, né? Mas também o do Vitor, que foi um participante. E ele diz que o programa Power Skills não é só um curso, vai além, sendo um espaço de desenvolvimento de potencialidades, bem como um local de acolhida e empatia, com muitas trocas de ideias. Um dos temas trabalhados foi o de comunicação, desde sua complexidade e desafios até sua necessidade para o desenvolvimento profissional no mercado de trabalho. Gostei muito do projeto, desde formato, dinâmica fluida, interatividade, temáticas e trilhas de conhecimento. Então, esse foi um dos feedbacks que a gente recebeu, e, inclusive, feedbacks em relação à conexão com as empresas, porque as empresas estavam ali trocando com os talentos, mas também vendo potenciais para a sua organização. E isso foi muito interessante também, assim, o networking que o programa disponibilizou. Grandes nomes de mercado, assim. E agora, então, o depoimento do Eduardo, né? Ele comenta, então, que a participação dele no... Acho que melhor do que eu falar é tu comentar, né? Conta pra gente. Como... Não, deixa eu quebrar o protocolo, então, não estava previsto, né? Se não combinou antes. Sim. Eu não vou ler o que está aí, tá, pessoal, que vocês podem ler também. Mas por que eu trouxe o PUC Carreiras aqui para conversar conosco? Porque eu achei uma iniciativa muito, muito, muito inovadora e interessante para as instituições, organizações e estudantes. Por quê? Porque todo mundo fala de soft skills ou, né, as skills necessárias, mas que a gente não sabe desenvolver. E eu acho que a primeira iniciativa que o PUC Carreiras fez, que fez sentido, vamos escutar os empresários, o que eles têm para dizer. Vamos trazer a comunidade aqui para dentro, as empresas, vamos entender o que precisa. Vamos trazer os alunos também para conversar com eles. E vamos construir junto isso. Então, foi um trabalho que foi uma construção a 6 mãos. A empresa, o PUC e os estudantes. E isso fez sentido. E isso trouxe um resultado muito bacana. Por isso que eu quis trazer eles aqui, porque é difícil a gente fazer isso no dia a dia, mas pensando de forma diferente, ou como muitos falaram aqui, fazendo de forma diferente, a gente consegue resultados excepcionais, né? Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. E reforçando isso que o Eduardo compartilha, tudo que a gente faz no PUC Carreiras é pensando esses 3 grandes atores, né? A empresa, né? A universidade e também, né, os nossos talentos, que são o motivo, né, como também foi dito por outra pessoa, de a gente estar aqui hoje. Então, o programa, acho que esse diferencial do PUC Carreiras também, né? A gente tem muita conexão, a gente tem uma batida muito mercado, e isso nos traz bons resultados. Hoje, por exemplo, está acontecendo nesse momento, né? Já deve estar finalizando
o Open Office no Tecnopuc. O Tecnopuc é o nosso parque tecnológico na universidade. Então, a gente leva os alunos para explorarem de uma forma guiada, né, no sentido de favorecer o networking também desses alunos. E a gente percebe o quanto isso tem sido rico no sentido de networking, de ter uma etapa que a gente considera muito importante quando a gente fala de planejamento de carreira, que é essa exploração de mercado, né? Porque é muito aquele expectativa e realidade, então a gente quer levar eles para realmente se experimentarem aí e ampliarem também as suas perspectivas quando a gente fala dessas áreas, né? Então, todas as nossas ações têm muito esse fio condutor, que é essa conexão com o mercado. E o Power Skills tem esse foco. E, inclusive, a gente já está agora, né, organizando para aplicar ele em um programa de trainee, que em breve vai acontecer. Então, vai ter essa trilha do programa Power Skills dentro de um programa de trainee. Justamente por essa abordagem, né, de não só trabalhar hard skills, a gente vai dar conta disso, porque a gente vai preparar os mentores para atuarem, aí os mentores da própria empresa, né, com esse foco em hard skills, e a gente fica, né, com essa aceleração aí das power skills, então, dentro desse programa, que também é um diferencial. Além disso, a gente oferta hoje workshops pontuais em relação a cada uma dessas competências que a gente comentou. Então, nesse ano, a gente tem focado bastante na questão da comunicação, porque a gente percebe que essa tem sido uma demanda aí dos nossos alunos. E também tem esse mesmo objetivo, né? Um workshop, como deve ser, muito prático, realmente, assim, onde a gente trabalha muito esse pilar do autoconhecimento e ferramentas para que eles possam impulsionar a sua comunicação também. A gente tem uma para vocês, né? Esse também foi o grande slogan aí do nosso programa. Você está preparado para sair da sua zona de conforto e entrar na sua zona de desenvolvimento? Esse foi o grande propósito do programa Power Skills. Tem coisas que nenhum robô resolve. A gente fica muito feliz de estar compartilhando isso com você. Se surgirem dúvidas, fico super à disposição, assim como fico à disposição em relação aos outros projetos que a gente conduz aqui no PUC Carreiras. Inclusive, vou dar um spoiler para vocês, que eu estava comentando com o pessoal da Unicamp sobre o nosso programa de mentoria reversa. A gente está muito focado no estudo da geração Z, e a partir disso, também de um contato, né, com as empresas, onde a gente juntou, em parceria com o CriaLab, empresas e geração Z, para a gente unir esses dois mundos e entender qual a perspectiva de cada um desses públicos e como que a gente pode chegar, né, em um lugar comum que atenda os dois públicos. E foi um encontro muito rico, assim, as empresas nos buscando agora para a gente falar mais sobre geração Z para os seus líderes. E, a partir desse encontro, surge, então, esse objetivo de uma mentoria reversa, onde os nossos alunos vão ofertar mentorias para C-level, pessoas estratégicas dentro de uma organização. E a gente vai fazer isso, e aí depois eu espero voltar aqui para contar para vocês, porque temos todo o suporte da Valoriza no nosso programa de mentoria, que a gente consolidou um módulo muito estratégico, assim, que a gente tem muito orgulho. Desde que eu entrei no PUC Carreiras, já vou completar 6 anos, eu estou trabalhando nesse projeto, no desenvolvimento do sistema, então já mudou o time, hoje a Marília lidera esse projeto, e assim, ficou muito redondo, né, para as nossas necessidades, e sempre com o suporte aí dos nossos parceiros. Então tá, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Ana Cecília, muito obrigada pelas suas contribuições no Fórum Nacional de Carreiras. Receba das mãos do Francisco uma placa que simboliza o nosso reconhecimento.